Hoje o tema é abusar do poder ou dividir. Né? Aliás, é uma pergunta, né? Abusar do poder ou dividir. Né? Lá em Mateus 2,16, fala assim, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Né? Então, nós temos aqui, o rei Herodes falhou em delegar poder, autoridade a outros. Na verdade, ele sugou o povo em uma busca desenfreada pelo poder. Verificamos os péssimos sintomas que podemos ver na vida de Herodes e em sua liderança, os quais cada um de nós devemos evitar, não é? Então, nós vamos colocar aqui depois aquilo que nós devemos evitar para que não aconteça isso, né, que aconteceu aqui com o rei, né, que por conta do poder ele prejudicou o povo e trouxe a matança e muitos problemas, né? E quais mais os problemas que vêm? Muitos. Muitos. Mas é muito interessante, Guerra, a gente está tratando de um tema, né, de abuso de poder, né, exatamente nesse contexto que a gente está vivendo, muito propício, inclusive, para esse texto, que é um texto que fala a respeito das questões do nascimento de Jesus, né, e esse mês de dezembro a gente tem que estar, normalmente a gente está sempre envolvido com essa visão, final de ano, Natal, essas questões Sim. que nos permeiam. E esse texto, ele é um texto que normalmente a gente acaba pensando, meditando nele, porque ele fala de uma das passagens interessantes, que é a respeito da visitação dos reis magos quando vão visitar ou passam por Herodes para visitar o Senhor Jesus. É muito interessante porque havia uma profecia de que ele seria um rei, de que ele seria da linhagem de Davi. Então, filho de Davi, automaticamente um rei. E essas eram todas as direções das palavras proféticas em relação à pessoa do Senhor Jesus. Então, por mais que ele tenha sido, né, chamado de ungido, por mais que ele tenha passagens como ele iria sofrer, como o texto de Isaías 53, mas sempre esteve conectada à visão do Messias, a uma linhagem real que era a linhagem de Davi. Então, aí é que eu penso que está o grande problema de Herodes. Se a gente parar para pensar, Herodes, ele era ou estava como rei, né? Naquele momento ali, naquela região da Palestina, ou rei sobre um Israel, mas um Israel que estava debaixo de uma outra dominação política, porque nesse momento Israel ele estava sob julgo de Roma. Então, mesmo ele estando debaixo do julgo romano, havia ainda, né, uma estrutura de governo local que, claro, tinha que dar obediência a Roma, mas ele estava naquele momento como essa pessoa que era a autoridade local naquele momento. E é muito interessante porque ele se opõe não ao agir de Deus no sentido de saber, né, que era Deus que estava fazendo, ou era o Filho de Deus, ou era Jesus a quem realmente da maneira que nós cremos, mas a questão muito mais política e esse jogo de poder. Sim. E eu tenho uma impressão muito forte de que esse era o grande problema de Herodes, né? O problema de Herodes não era nem se opor ou deixar de se opor a Deus. Era o poder que estava sobre ele e que ele já dividia, de alguma maneira, esse poder com Roma, que era um estado dominante, e aí ele teria, a partir daquele momento,
onde esse novo rei se levanta, né, ter que dividir esse governo que ele detinha, entre aspas, com outro rei que se levantaria, e esse rei era um rei que tinha sido profetizado há muito tempo. Aí é que eu creio que gera o conflito. Exato. Apesar de Herodes não ser um homem muito inclinado às coisas de Deus, porque realmente os textos que a gente vê realmente, tanto na relação desse episódio específico, como depois na continuidade das ações de Herodes, que a gente vê até o final, quando ele morre, né? E até mesmo na descendência que ele deixa, que eram filhos que também, né? Não eram lá essas coisinhas, né? Não. Mas ali havia um medo de Herodes de perder a sua posição de autoridade, mesmo sabendo que aquilo estava estabelecido e determinado. Então aí é que vem exatamente essa ideia. Ele não quis continuar ou dividir com mais ninguém o poder que estava sobre ele, porque o poder já era dividido entre ele e Roma. Já havia esse jogo político e esse jogo de forças, né? O poder externo maior, dominador, que era o poder de Roma, que oprimia, mas o poder que ele exercia, que era o poder local. Além disso, ele ainda ia ter que lidar com um terceiro poder, que era o poder através daquele que vinha da raiz de Davi e que ele entendia. Ele deve ter pensado, né? Um eu aguento, mas dois. Ainda mais esse vindo de Deus, né? Vindo de Deus. Vai ser muito para mim. Já que eu não temo mesmo a Deus, deixa pelo menos pôr um fim nesse negócio. Nós temos aqui já algumas participações. Olá, sou Maria Emerick, moro em Jaru, Rondônia, uma ouvinte assídua da TV Rede Super. Amém. Obrigado, Deus abençoe, viu, a sua participação. Glória a Deus por isso. Nós temos aqui uma outra. Bom dia, paz. DDD 34. Eu e a minha família precisamos muito de oração. Ok, não se identifica, mas Deus conhece, né? E aí nós vamos orar, pedindo para que o Senhor possa estender a sua graça, né, sobre cada um. Já nós vemos aqui, como, né, o pastor Rogerinho está falando aqui, ele se sentiu perturbado e ameaçado quando ouviu falar sobre o rei que viria. Né? Só de ouvir, ele já perturbou, só de ouvir, né? Alguém que está chegando aí para vai chegar bagunçar. Está é criança ainda, né? Imagina, ele está pensando, não, daqui tantos anos ele vai ser ameaça para mim. Então já perturbou. Tanto para ele e a sucessão dele. E a sucessão dele. Então isso aí perturbou ele demais, né? E é muito interessante, Guerra, porque essa perturbação, ela só se torna real quando ele tem o relato, inclusive, de outras pessoas nobres, né? Porque quando a gente ouve falar em magos do Oriente, dá a ideia de que eles eram mágicos ou pessoas instruídas, mas não é só isso. Eles estavam imbuídos de não só de conhecimento, mas também de autoridade. Então essa visão desses magos vindos do Oriente, eles eram príncipes nas suas terras, ou até mesmo reis, e que já tinham recebido uma revelação desse rei que iria nascer. Então, aí, para acabar de perturbar ele. Pois vem três de fora. Três para perturbar ele. Então o cara nem nasceu e já tem 3 aliados. Mesmo, né? Então, isso gera, né, essa questão da insegurança. E essa insegurança já estava dentro dele. Então, ele já sabia que ele não era um rei que agradava ao povo. Ele tinha conhecimento de que ele era um rei que oprimia o povo. Então, isso tudo vem somar a essa insegurança e a própria falta de estabilidade que o seu próprio governo tinha. Né? Então, isso é extremamente interessante a gente ressaltar. Agora, eu queria ressaltar um outro aspecto que tem tudo a ver com o nosso tema, que ou você vai e aprende, não é, a compartilhar o poder,
que é a questão do dividir o poder, ou você aprende a realmente compartilhar o poder, e para compartilhar o poder, compartilhar a autoridade, você precisa identificar que o outro também tem poder e identificar a autoridade que o outro tem, né? Sim, e aí você vai dividir esse poder e essa autoridade no sentido de compartilhar, né, esse poder e essa autoridade, ou então você vai negar aquele poder e aquela autoridade através do abuso do poder que você tem. Isto é, você vai tentar subjugar o outro poder. E é muito interessante que nós estamos vivendo dias extremamente especiais na nossa nação, né? Então eu comecei e tenho que terminar, né? Então, onde nós temos que é a base das nossas instituições e da nossa própria estrutura de governo, 3 poderes. E a nossa nação só vai ser aquilo que nós realmente queremos que ela seja quando todos esses 3 poderes exercerem as suas funções plenamente, mas compartilhando e reconhecendo o seu limite e a autoridade dos outros 2 poderes. Então, isso é muito interessante. Nós não vamos conseguir ter o país que nós sonhamos se o Poder Executivo passar por cima ou negligenciar o Legislativo. Como também não seremos o país que nós queremos que seja se o Legislativo, usando do seu poder, começar a pressionar o Executivo e construir leis próprias, porque ele tem o poder de fazer as leis, para fazer com que o Judiciário trabalhe em função dele. Então, essa é uma situação extremamente interessante. Nós precisamos o quê? Aprender a compartilhar e a vivenciar dentro dessas esferas de poder e autoridade, né? Porque senão acaba virando abuso de autoridade. E olha, o exemplo de Herodes tem que nos ensinar muito. É verdade. Abuso de autoridade gera opressão e, consequentemente, morte, né? Que é o que aconteceu. É verdade. Nós temos aqui, ele reuniu seu poder contra qualquer possível competidor. Então, ele esquematizou tudo, falou assim, ninguém me derruba. Exatamente. Porque acabou juntando também pessoas, né? Pessoas para poder manipular e fazer do jeito que ele queria. Né? Com certeza. E aí, Guerra, é aquela questão onde vai agregar a ele um grupo de pessoas que, ou por medo, ou também motivados pela mesma necessidade de poder. Com certeza. Porque ninguém faz isso de graça, né? É o famoso tomar lá da cá, eu te dou para você me fazer, né? Então, aí você acaba juntando com você aqueles que pensam como você e acabam oprimindo aqueles que se opõem. Apesar de que, no caso de Herodes, ninguém nem estava se opondo a ele. Foi a simples ideia de se levantar alguém, com certeza, né, que pudesse ser uma ameaça para ele. Então, aí ele usou todo o poder que ele tinha, né? E, infelizmente, o poder que ele tinha era o poder de vida ou de morte, e ele optou pela morte, né? Quantas pessoas, quantas crianças morreram, né, por causa da insegurança daquele homem que tinha uma sede e uma necessidade de poder. Uma outra coisa que a gente pode ressaltar aí, de uma maneira muito clara, é que ele estava numa posição em que ele não estava pronto para estar. Com certeza. Não é? Com certeza. Então, com certeza, ele não estava pronto para estar. Qualquer ameaça, qualquer estrutura. Exatamente. Qualquer possibilidade de alguém vir a ocupar o lugar, ou ser uma sombra, né, já é suficiente para destruturar. Emocionalmente, ele não estava preparado. Não estava preparado. Bom dia. Não gostaria de me identificar. Meu esposo e eu congregamos numa determinada denominação e estamos passando por um momento não muito agradável. O nosso pastor não fala conosco, nos trata como se fôssemos pessoas estranhas.
meu pastor meu esposo, aliás, é auxiliar. Diante disso, estou sem ânimo, não tenho mais vontade de ir na igreja, como estava falando anteriormente, né? Nosso pastor ele não fala com o meu esposo e eu temos cargos, mas não somos comunicados de nada o que acontece na igreja. Nos ajude o que nós devemos fazer. Amém. Rogério, eu acho que uma das primeiras coisas é avaliar se ter o cargo é o mais importante. Nesse contexto, não é? Então, e disponibilizar esses cargos. Eu né, faria isso. Se eu tenho um cargo ou uma função, mas esse cargo ou essa função, ela não tem um reconhecimento da minha liderança, então eu preciso, né, ficar livre disso. E deixar a minha liderança escolher quem ele quer ficar e com quem ele quer se relacionar diante desses cargos e dessas funções. Eu entendo dessa forma, mas eu acho que antes de disponibilizar, acho que teria que ter uma conversa. Sim, franca, mas aí, nesse caso, chegar e disponibilizar, mas assim, olha, estou chegando, estou disponibilizando, porque não é disponibilizar um cargo ou de uma função, não é simplesmente deixar de fazer. Exatamente. Né? E isso tem que vir mediante uma conversa. E como ele é líder, né? Então tem que sentar, pastor, nós estamos sabendo por terceiros, o que está acontecendo, não é? Então, se não é isso que o senhor quer para nós... Então está livre, não é? Pode colocar quem quiser. Está aí à disposição, o senhor fica, não é? Então, às vezes até a gente entende que tem algumas pessoas, alguns líderes que usam esse expediente para mandar uma mensagem que não é ética, mas uma mensagem, olha, não quero que vocês fiquem mais. Então, sim, então começa, tem muito a ver com aquilo que a gente está falando hoje, né? Então, assim, começa a agir de uma forma como de diz, indiferença, Meu silêncio está mandando você sair. É bem isso mesmo, é bem isso. É bem assim. Isso mesmo. Mas quando for conversar, já tem que conversar desapegado dos cargos e das funções. Exatamente. Entendeu? Eu acho que muitas vezes a gente fica se sustentando uma situação por ter uma função. Né? E a gente fez até um programa há um ou 2 meses atrás em relação a trabalho, a relação do trabalho. Né? Então, trabalho você vai ter em qualquer lugar. Ninguém te rouba o seu trabalho. Né? O cargo, a função, isso pode ser delegado. Mas o trabalho é Deus que te delegou, porque Ele que te deu a unção, a capacitação, as habilidades e os dons para isso. Então, se você tem um dom para determinado propósito de Deus, aonde você estiver, esse dom vai ser reconhecido, as pessoas vão ver isso em você, vão te procurar. Então, a função é como um emprego. Emprego é emprego, é temporário. O trabalho é permanente, né? Então, foque no trabalho. E abra mão do cargo, da função, e vai fazer o que Deus quer que você faça. Amém. Né? É isso mesmo. Nós temos aqui, é interessante porque isso é uma coisa bem rara, né? Ele usou pessoas para servi-lo em seus projetos pessoais, né? Isso é difícil, né? Essa aí é uma questão muito séria dentro de qualquer contexto. Quando nós usamos pessoas, né? Aí poderia ser manipulação ou poderia até mesmo ser usado por ignorância do outro, mas de qualquer maneira é tirar proveito do outro estando consciente ou não. Porque tem pessoas que concordam em ser usadas, tem outras que são usadas sem saber, mas quem está usando sabe. Então a questão é exatamente de quem usa. Né? Então, uma situação de manipulação não é uma situação que gera um ambiente próprio ou um ambiente saudável para os relacionamentos. Né? Né, nessa caminhada aqui nós temos o quê? Porque vai caminhando isso tudo e acaba caindo aqui. Ele mentiu a fim de projetar uma ideia positiva de si mesmo. Quer dizer, ele usou um artifício, sendo que a questão era pessoal, e ele mentiu, não é para as pessoas, mas trazendo para si, né? Si. E não
Quando ele tenta seduzir, né? Porque foi uma forma de sedução, os magos, na realidade ele estava mentindo. Então vão lá, descubram, né? Vão lá fazer o serviço para mim, né? E aí, quando vocês descobrirem quem é esse, passem aqui, me avisem onde ele está, porque eu também quero ir lá para adorá-lo, né? Então foi uma mentira, porque não era essa a motivação. Se Herodes realmente estivesse motivado a adorar, como os magos estavam, ele tinha saído do seu palácio. E em vez de 3 reis, seriam 4. 4 reis. Não é? É verdade. Se ele tivesse realmente a intenção, ele teria ido junto. Até porque Herodes conhecia aonde era Belém. Com certeza. Os magos não, mas Herodes sim. Ele sabia o caminho. E sabia o caminho. Vamos orar, pastor Guerra, para fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor, apresentamos cada vida ao Senhor. Cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, que cada um, Senhor, venha analisar a si mesmo, cada líder, Pai, venha fazer uma retrospectiva, Pai, e ver se realmente está levando a coisa diante do Senhor. Nós abençoamos cada pedido, Senhor, cada pessoa que está passando por situação difícil, Senhor. Abençoamos todos, todos estão nos assistindo, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.